Olá! Hoje a gente mergulha numa ideia poderosa, os memoriais da graça. Isso mesmo. Aqueles momentos-chave, sabe? Onde Deus age e que, segundo as fontes que a gente estudou, não podem cair no esquecimento. Exato. E o grande exemplo que vamos explorar é a travessia do Jordão pelos israelitas. Um marco, literalmente. Sim, estamos nos baseando num estudo bem detalhado de Josué, capítulos 3 e 4, mas que também faz pontes com outros livros, como Números, os Evangelhos, Hebreus e até comentários de Ellen G. White. E a pergunta central é: o que esses relatos antigos têm a nos dizer hoje sobre memória, sobre fé, sobre como Deus age? Certo. O nosso objetivo aqui é desvendar por que é tão crucial lembrar ativamente dessas coisas na nossa caminhada espiritual. E olha, a gente sabe bem como a memória da gente falha, né? Às vezes por uma coisinha boba que a gente esquece. Pois é. Lembra daquela anedota do sujeito que esqueceu a carteira? E o policial, para ajudar a lembrar, sugeriu uma taxinha simbólica em vez da multa. Se esquecer uma carteira já dá nisso, imagina na vida espiritual. Com certeza. As fontes deixam claro que as consequências podem ser, assim, bem mais sérias. Então, vamos direto para a história. Lá em Josué 3, os preparativos para essa travessia. Vamos lá. Tá, então vamos montar a cena. Israel está acampado em Sitim. Faz 40 anos que eles estão no deserto. Agora eles estão ali, na beira da Terra Prometida, olhando para o Rio Jordão. E tem um detalhe importante. Era a época da cheia, da colheita. O rio estava, transbordando. Exato, não era um riozinho fácil de cruzar. E aí Josué, o líder recém-possado, recebe instruções bem específicas de Deus. Momento de alta tensão, né? Muita expectativa. E a primeira instrução é fundamental. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. O que isso significava na prática? Olha, o estudo aprofunda isso. Não era só um ritual, externo. Era mais profundo. Envolvia a purificação espiritual, sabe, se afastar do pecado, se alinhar de novo com Deus. Ah, entendi. Era um ato de fé e de lealdade antes mesmo de ver o milagre. Isso mostra algo que aparece muito nas fontes. A preparação espiritual é meio que uma condição para a gente poder testemunhar e participar da ação de Deus. Faz sentido. E o centro de tudo, da preparação e da travessia em si, era a Arca da Aliança, né? Exatamente. A arca era muito mais que uma caixa bonita. Representava a presença de Deus ali, no meio deles. Com as tábuas da lei, a vara de Arão, o maná, símbolos fortes da aliança. Isso. E a ordem era: os sacerdotes levitas levam a arca na frente. E o povo? Mantém distância. Cerca de 1 quilômetro, 2.000 côvados. E por que essa distância toda? O texto explica: para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. E acrescenta: porquanto por este caminho nunca passastes antes. Era um guia visual para o desconhecido total. Interessante. E essa imagem da arca liderando sob ordem divina cria um contraste enorme com a tentativa anterior de entrar em Canaã, lá em Números 14. Ah, sim, a tentativa que deu errado. Exato. Naquela vez o povo agiu temerariamente por conta própria. A arca não estava no meio deles, nem Moisés. O resultado? Derrota. A lição que os fontes tiram é clara. A vitória, a superação, depende da direção e da presença de Deus, não da nossa autoconfiança ou da nossa iniciativa isolada, entende? Entendo perfeitamente. Então, chegamos ao momento do milagre em si. Os sacerdotes, carregando a arca, obedecem. Eles avançam e põem os pés na água do Jordão, que estava transbordando. Imagina a cena. A fé necessária para dar esse passo. E aí acontece o incrível. As águas que vinham de cima da correnteza, elas pararam. Formaram uma muralha de água, lá longe, e as águas que desciam para o Mar Morto seguiram seu curso. Deixando o leito do rio seco. Exatamente. E todo o povo atravessou, a pé enxuto, bem em frente a Jericó. Uma cena... Uau! A palavra hebraica que o texto usa é niflaot, traduzida como maravilhas, milagres. É um termo forte. Reservado para quê, exatamente? Geralmente para atos assim, sobrenaturais de Deus, que mostram o poder dele sobre a natureza, como na travessia do Mar Vermelho, nas pragas do Egito.
Certo. Reforça a ideia de um Deus vivo que age na história, que não está limitado pelas leis naturais que a gente conhece. Como diz Jeremias, para Deus nada é demasiadamente difícil. O impossível para nós é onde Deus age. Exatamente. É o palco dele. E tem outro ponto interessante. Esse milagre também serviu para cumprir uma promessa que Deus tinha feito a Josué um pouquinho antes. Sim, a promessa de engrandecê-lo. Isso, em Josué 3,7. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, o milagre não era só para atravessar. Não. Era também para validar a liderança de Josué aos olhos do povo. E, mais importante ainda, para mostrar que Deus é fiel. Que ele cumpre o que promete, como é entregar a terra prometida. Essa ideia de Deus agindo no impossível tem tudo a ver com o Novo Testamento, né? Com certeza. Impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A travessia do Jordão vira quase um exemplo clássico disso. Exato. Diante do que parece uma barreira intransponível, a confiança e a obediência abrem o caminho. É isso. Mas a história não para aí, né? Depois que todo mundo atravessou e chegou seguro em Gilgal, do outro lado, Deus dá mais uma ordem. Tá lá em Josué 4. Sim, a ordem das pedras. Josué tinha que escolher 12 homens, um de cada tribo, e a missão deles era voltar para o meio do rio, Exato. voltar para o leito seco do Jordão, onde os sacerdotes ainda estavam parados com a arca, e de lá pegar 12 pedras grandes. E levar essas pedras para onde eles acamparam e erguer um monumento ali. Mas por que pedras? Pedras comuns do rio. Por que não algo mais, sei lá, elaborado? Ótima pergunta. As fontes explicam bem. Essas pedras tinham um propósito duplo. Ser um sinal em hebraico, ot, e um memorial, zikaron. Sinal e memória, o que esses termos significam? Ot é um sinal que aponta para algo maior. Pensa no arco-íris, sinal da aliança de Deus. Ou o sábado, sinal da criação. E zikaron vem de zakar, que é lembrar. Só que não é uma lembrança passiva, tipo nostalgia. É um lembrar ativo, que pede uma resposta, uma ação. Ah, entendi. Uma memória que te move a fazer algo. Isso. E as pedras tiradas do meio do Jordão, do lugar exato do milagre, eram testemunhas físicas, do impossível que virou possível. Elas não serviam para tentar repetir o milagre, Claro. mas para evocar a memória do poder e da fidelidade de Deus de um jeito concreto, palpável, para gerar gratidão, fé e, muito importante, para ensinar às próximas gerações. E a ordem de Deus já previa isso, né? A curiosidade das crianças. Exatamente. Josué instrui os pais. Quando seus filhos perguntarem que vos significam estas pedras, contem a história toda. E o jeito que a pergunta é feita é interessante. O que elas significam para vocês? É pessoal. Precisamente, não é só o que aconteceu. É o que isso significa para nós hoje. Isso indica que não basta só ouvir a história dos pais. Cada geração tem que se apropriar, entender o significado para sua própria vida, para sua própria fé. Para não virar só história antiga. Exatamente. E aí entra um ponto que as fontes batem muito na tecla. A diferença entre uma fé viva, que redescobre o poder nessas histórias, e um tradicionalismo vazio. Uma religião morta da geração viva, como dizem. Isso. A fé não passa no DNA, né? Ninguém crê pelos avós. Cada um precisa ter seu encontro, sua compreensão do Deus que agiu no passado e que age hoje. Senão fica só a forma sem a vida. O próprio Josué faz uma ponte importante no fim do capítulo 4, né? Faz sim. Ele diz para o povo que Deus secou o Jordão diante de vós, a geração presente ali, do mesmo jeito que secou o Mar Vermelho diante de nós, a geração que saiu do Egito. Ele conecta os dois grandes atos de libertação. Mostrando que é o mesmo Deus agindo pelo seu povo em tempos diferentes. A memória de um milagre reforça a fé no presente. E o contrário também é verdade, né? O perigo de esquecer. Ah, sim. E as fontes mostram isso como algo desastroso espiritualmente. Textos como Juízes, Salmos, mostram um padrão triste. Qual o padrão? Quando Israel se esquecia do Senhor e das suas obras, o que acontecia? Invariavelmente, eles se voltavam para a idolatria e sofriam as consequências. Deuteronômio 8 também alerta sobre isso, né?
Lembrar para não se orgulhar. Exato. Lembrar do caminho que Deus guiou no deserto para evitar o orgulho e reconhecer que a força, a prosperidade, tudo vem dele. Lembrar é tipo um antídoto contra a autossuficiência e a apostasia. Essa necessidade de lembrar ativamente é tão forte que continua no Novo Testamento, né? A ceia do Senhor, por exemplo. Perfeito. Em 1 Coríntios 11, a instrução de Jesus é muito clara. Fazei isto em memória de mim. É um memorial instituído ali para manter viva a lembrança do sacrifício dele. E tem também a promessa do Espírito Santo. Sim, em João 14, Jesus diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que ele ensinou. Parece que o próprio Deus nos ajuda a lutar contra essa nossa tendência de esquecer as coisas espirituais importantes. É uma ajuda divina para nossa memória fraca. E nesse ponto, aquela citação de Ellen G. White é muito impactante. Qual delas? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado e os seus ensinos em nossa história passada. Uau, forte mesmo. Resume tudo, né? A memória do passado não é só história. É a base da nossa confiança para o futuro. Manter essa memória viva, pessoalmente e como comunidade, fortalece quem a gente é, nossa missão. E as fontes também alertam que esse perigo do esquecimento e da idolatria, mesmo que de formas mais modernas, continua existindo, né? Até entre quem se diz povo de Deus. Exatamente. É um perigo constante. Ampliando um pouco mais, essa travessia do Jordão não ficou só lá em Josué. Ela meio que ecoou em outros lugares da Bíblia, ganhando mais simbolismo. Sim, sim. Salmos como o 66 e o 114, por exemplo, colocam lado a lado a travessia do Mar Vermelho e a do Jordão, As duas grandes travessias. como atos de libertação e de transição. Do Egito para a peregrinação e da peregrinação para a posse da terra. Marcos de mudança radical na história de Israel. E tem a história do profeta Elias também, né? Tem, em 2 Reis 2. Pouco antes de Elias ser levado para o céu, ele também abre as águas do Jordão com o manto dele. E atravessa seco com Eliseu. Isso, marcando o fim do ministério dele e a passagem do bastão profético para o Eliseu. O Jordão, de novo, como palco de uma transição importante guiada por Deus. E aí a gente chega no Novo Testamento e o Jordão vira cenário de um evento fundador. O batismo de Jesus. Exato. Mateus 3, Marcos 1. Ali, naquelas mesmas águas carregadas de história e simbolismo, Jesus começa seu ministério público. O céu se abre, o Espírito desce, a voz do Pai confirma. É uma conexão profunda de Jesus com a história do seu povo e, ao mesmo tempo, o início de algo totalmente novo. Uma transição crucial. E, teologicamente, a carta aos Hebreus, nos capítulos 3 e 4, dá uma camada a mais de significado. O que Hebreus diz? O autor argumenta que a entrada em Canaã com o Josué, depois de cruzar o Jordão, era um tipo, uma sombra, de um descanso muito maior. Um descanso. Sim, não só o descanso físico na terra prometida, mas o repouso da graça, aquele descanso espiritual que a gente encontra pela fé em Cristo. Um descanso das nossas tentativas de nos salvarmos sozinhos para confiar totalmente na obra de Deus. E esse descanso ainda está disponível. Segundo Hebreus, sim. Esse descanso espiritual ainda resta para o povo de Deus hoje. A travessia do Jordão aponta para isso também. Interessante essa leitura. E as lições espirituais disso tudo? Condensadas nos comentários de Ellen G. White que as fontes citam. Sim, ela destaca vários pontos que a gente já tocou. A necessidade de se preparar espiritualmente, a santificação. A arca como símbolo de Cristo guiando a gente. A fé ativa, que age antes de ver tudo resolvido, lembra dos sacerdotes tendo que pisar na água primeiro. Sim, a dependência total de Deus. A importância dos memoriais para ensinar os filhos. E o próprio Jordão como um símbolo das dificuldades, talvez as últimas, antes da gente alcançar a Canaã celestial, a promessa final. Então, a aplicação prática que fica clara dessas fontes é: É bem direta, na verdade. Manter nossos olhos em Cristo, que é a nossa verdadeira arca, avançar pela fé, mesmo quando parece impossível o Jordão na cheia, e, fundamentalmente, a necessidade de sempre voltar a essas histórias. não como história velha. Não,
mas como combustível para a nossa fé hoje, para entender como Deus age, estudar o passado para fortalecer o presente e encarar o futuro com confiança. Ok, então vamos tentar juntar as peças dessa nossa análise. A gente viajou desde Israel ali, tenso, na beira do Jordão transbordando. Vimos a exigência de santificação, a arca indo na frente, o milagre das águas se abrindo. As 12 pedras. As 12 pedras como memorial e o alerta constante. Cuidado para não esquecer. Isso. O fio que parece amarrar tudo isso é a importância vital da gente criar e valorizar nossos próprios memoriais. Lembranças conscientes da fidelidade e do poder de Deus. Isso é a base para uma fé viva pessoal. Se a gente olha para o quadro geral, fica claro que lembrar, nesse sentido bíblico que a gente explorou, não é só ter saudade do passado. Não é nostalgia. De jeito nenhum. É um ato que funda a nossa identidade, sabe? Alimenta a nossa esperança, nos capacita a enfrentar o que vier pela frente. A memória ativa da ação de Deus molda a nossa fé agora. E a fé molda como a gente age no futuro. E o esquecimento? O esquecimento leva à deriva espiritual. Leva a gente a colocar outras coisas no lugar de Deus, outros focos de confiança. Ou seja, leva à idolatria, mesmo que disfarçada. A lembrança fortalece nosso laço com Deus e com o propósito dele. Então, o que tudo isso significa, assim, para a nossa vida hoje? Uma pergunta para a gente pensar que vem das fontes. Poderia ser essa: como é que certas práticas espirituais hoje podem ser esses memoriais contínuos? Boa pergunta. O sábado, por exemplo, é mencionado como sinal e memorial. De que forma guardar o sábado ou ter outras disciplinas espirituais pode ajudar a gente a lembrar do que Deus já fez, as coisas grandes e as pequenas na nossa vida e na história toda, e ao mesmo tempo fortalecer a nossa esperança no descanso final que Ele prometeu? Uma conexão poderosa entre passado, presente e futuro. Fica essa reflexão, então, como a memória do que Deus já fez pode dar energia para a nossa confiança no que Ele ainda vai fazer.